Esse conteúdo de geografia, você vai analisar o capitalismo, como eu já falei anteriormente. Ele é um sistema sociopolítico e econômico. Veja só, a origem e evolução do sistema capitalista, fases do capitalismo, né? O Estado, né, com relação às transformações. Você vai analisar as transnacionais, o neoliberalismo e as crises que ocorreram no sistema do capital, do capitalismo, da economia global, né? E a quarta revolução industrial. Primeiro ponto ao analisar isso aqui, você vai identificar a origem e evolução do sistema capitalista, né? O capitalismo, que é um sistema. O primeiro ponto, lembra que eu falei do feudalismo, que era um sistema que antecedeu o capitalismo. Dentre esse sistema capitalista e o feudalismo, né, existiu o que propiciou o capitalismo propriamente dito, que foi o mercantilismo, dele que veio junto do metalismo, os metais. Você utiliza metal, a moeda que você compra o pão lá com R$ 1 é um metal, é mais caro fazer uma moeda que o próprio valor dela, né, para você ter uma noção a respeito da casa da moeda. E é interessante que você analise metalismo, feudalismo, né, capitalismo, socialismo. Isso independente de qualquer prova. Você tem que saber que isso são sistemas, né? Então, a propriedade privada, ela também faz parte do capitalismo. Você tem seu carro, você tem sua casa, você tem sua bolsa, você tem tudo que está relacionado aos seus pertences. É meu, né? No sistema socialista não, tudo pertence ao Estado, até você. Isso é interessante, que era uma lógica utilizada. Então, uma das características do capitalismo é a propriedade privada. Isso é interessante. O lucro é a principal característica. Capitalismo é lucro, lucro e lucro. Não existe aquele meio termo. O capitalismo só existe por conta do lucro. Aí você analisando essas palavras em negritos, a origem e a evolução, você volta para as fases do capitalismo. Primeiro ele inicia com a fase comercial, com o mercantilismo, com as grandes navegações. E essas fases, elas passam por etapas diferentes, né? Tem o capitalismo industrial e tem o capitalismo financeiro. Você também vai analisar a divisão internacional do trabalho, né? Essa divisão internacional do trabalho está relacionada àquele período, né, colonial em que as colônias produziam a matéria-prima e as metrópoles ainda desindustrializavam. Isso é interessante nesse processo de relação, né? Então, existiam os países industrializados e os países fornecedores de matéria-prima, no caso, as colônias. E essa relação era interessante entre a colônia e a metrópole, era chamado Pacto Colonial. Então, o capitalismo industrial, ele dá um alavanco na economia do planeta e também na divisão de classes. Surge uma classe poderosa que era a classe burguesa, aquele empresário, né, de hoje. Se você analisar oriundamente a origem dos teares, a origem do fabrico lá do fundo de quintal, do artesanato tudinho, gerou-se o que? As grandes indústrias. Isso é interessante. Então, o Estado ele passa a ser empresário e regulador. A prova é tanto que existem empresas estatais como a Petrobras. Você, ao analisar essas questões, não esqueça de identificar alguns fatores que estão relacionados nesses assuntos. Eles vêm sempre com que? Palavras em negritos. As transnacionais são empresas que estão, né, em determinados patamares, tanto aqui como em outros lugares, assim como as multinacionais. Dentre elas, vou citar algumas para vocês, né? Coca-Cola, Mitsubishi, né? Sanyo. Aí você vai analisar também fatores Motorola, você vai identificar marcas de carro como Volkswagen, Fiat, né? E entre outros. Essas multinacionais, elas não têm fronteira no mundo globalizado. Ao analisar as questões capitalistas, você já tem uma noção em que dentro desse sistema existem alguns outros sistemas. E esses sistemas, eles fazem o conceito do todo. Veja só onde você encontra aqui globalização, que está relacionado lá no terceiro título, que é os desafios dela. Olha só outra questão. O que é o neoliberalismo? Como é que isso funciona? Existem crises nesse sistema, eles são perfeitos? Não, existe crise sim. Todo sistema sociopolítico e econômico, ele existe crises. Ele existe a ascensão e o declínio, né? Imagina só o globo terrestre, né,
com muitas pessoas, e algumas dessas pessoas não estão inseridas nesse mundo capitalista, não estão inseridas nesse mercado de trabalho. Existem problemas sim, tanto nesse sistema como nos outros, né? Como o socialismo, por exemplo. Em sociedades comunais também tem crises, né? Que alguns índios vivem em sociedade comunal, a comunidade ali. Então, não é diferente desses grandes sistemas que englobam as principais economias do mundo. Primeiro, como ele surgiu, você vai ter que analisar as fases em que ele passou, as crises e os outros sistemas que deram o pontapé para que chegamos, ou para que estivéssemos no período que estamos hoje, no sistema capitalista. É interessante que você analise, né, as palavras em negritos e os subtítulos, e com eles você desenvolver alguns conceitos. A quarta revolução industrial, a gente está vivenciando ela hoje, tá entendendo? A gente já tem aquela questão do emprego e do desemprego estrutural. Eu estou sendo substituído por máquinas. Tem muita gente formada. Esses são os desafios da globalização. Um deles, né? Você vai analisar o sistema socialista, né? 100 anos de ideologia rival ao capitalismo, que não funcionou em canto nenhum do mundo, né? Porque esse sistema, ele é arcaico, porque ele não gera produtividade, ele vai gerar comodismo. O capitalismo, sim, vai gerar uma certa competitividade e vai fazer com que se cresça. Mas é perfeito? Não. É um sistema também macabro, que é a exploração do homem pelo homem. Mas se eu não for competitivo, como é que nós vamos desenvolvermos? Eu vou entrar no comodismo. Por isso que algumas sociedades socialistas, assim por dizer, comunistas, faliram. Porque eu não vou produzir para o outro. Se eu produzir para mim, eu vou ser competitivo. Eu vou ter aquela ambição de estar produzindo. É feita a sua nota aí. Imagina se eu dividisse o 10 com o 2 lá que o coleguinha tirou. Ia dar 6 para cada um. Na próxima prova o coleguinha está o quê? Desmotivado. Do mesmo jeito são os industriais nesses países que se tornaram socialistas. São os que produziam, que acabava sendo uma máquina de produção. E ele não se sentia motivado porque o que ele estava produzindo ia ser para repartido para o outro. Na lógica humana, há um desincentivo com relação a isso. Então, com o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, eles estão relacionados a esses sistemas, desde o sistema colonial escravocrata, como eu falei no primeiro vídeo, ao sistema de colonização. E algumas nações se tornaram desenvolvidas e outras subdesenvolvidas, né? E para você ter uma análise a respeito dessa competição, só é identificar a partilha da África. A África foi o primeiro ponto para esse processo acelerado de subdesenvolvimento. Já não bastasse o que aconteceu no continente americano com a colonização de exploração, as potências europeias industriais, né, que se desenvolveram na primeira e segunda revolução, resolveram, né, um novo colonialismo com o imperialismo, repartir a África e a Ásia para entre as potências europeias. Então, esses fatores foram também desafios daquele período. Recuperar essas economias também é um novo desafio da nova globalização. Então, ao estudar, lembre-se, os tópicos, os subtópicos e as palavras em negritos, que são os fatores de estudos nossos.